Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Ética da Advocacia aqui no nosso Desafio OAB. Meu nome é Isabela Almeida, sou professora de Deontologia Jurídica, mais conhecida como Ética da Advocacia aqui no GEM. E o meu objetivo é ajudar você a alcançar esses 40 pontos para o exame da ordem, para ser aprovado no exame da ordem, ser meu colega profissional. E o nosso objetivo aqui, como eu te disse, é te ajudar nessa caminhada rumo aos 40 pontos. Antes de começar falando um pouquinho mais especificamente sobre a nossa disciplina, quero me apresentar com calma para você. Como eu te disse, eu sou Isabela Almeida, leciono aqui no Fórum GEM, sou professora de ética da advocacia, sou advogada pública aqui no estado do Rio de Janeiro, e consultora em concursos públicos e exame da UAB. Então, eu já auxilio há anos candidatos que querem ser aprovados em concurso público, assim como eu fui, em exames da UAB. Então, trabalho aí muito também nessa parte de estratégias de estudo. Então, está sendo muito legal para mim estar aqui também falando de ética da advocacia, mas nesse viés estratégico para você conseguir esses 40 pontos, tá bem? O nosso objetivo aqui é passar com vocês esses principais pontos que serão necessários para que você chegue na prova com uma boa bagagem. Claro que se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar aqui com vocês todos os pontos necessários, mas aqui o nosso desafio é ser bem focado, né, naqueles pontos estratégicos. Então, hoje eu selecionei aqui pontos estratégicos para que você tenha bagagem para chegar na prova com o conhecimento necessário e, quem sabe, gabaritar a nossa disciplina nessa primeira etapa, porque a nossa disciplina são 8 questões, é a disciplina mais relevante, que tem o maior peso na primeira etapa, 8 questões, ou seja, 10% da prova. Então, você tem que ter uma atenção especial com a ética da advocacia. E, por isso, com todo cuidado, eu selecionei temas estratégicos para que você chegue com uma boa bagagem lá no dia da prova, para conseguir chegar. Eu tenho certeza, gente, que dessa nossa aula aqui irão sair muitas questões lá no dia da sua prova. Dessas 8 questões, várias irão sair daqui, tá bem? Eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ética da advocacia é minha disciplina. Aqui estão os meus contatos, meu Instagram, Isabela Planeja, lá eu compartilho estratégias de estudo, compartilho como vocês podem aproveitar melhor os estudos de vocês para a UAB, para concurso público, enfim, um pouco da minha rotina também de advogada pública. Tenho meu WhatsApp, todos os meus alunos aqui do GEM sempre têm meu WhatsApp para entrar em contato, tirar dúvidas, caso seja necessário. Então, está aí os meus contatos, você pode entrar em contato comigo quando precisar. E os temas que nós iremos conversar hoje, eu selecionei 7 temas principais para a gente conversar aqui. Atividade da advocacia, mandato, direitos dos advogados, inscrição, sociedade de advogados, honorários, regime disciplinar. Claro que se eu pudesse, né, se a gente tivesse tempo aqui, eu falaria de publicidade, falaria de organização na UAB, falaria de outros temas, mas não temos tempo para tudo isso. Então, estrategicamente, eu trouxe para você aqui temas que são relevantes e quando for possível, eu vou puxar desses temas um link com outra parte da matéria que eventualmente não dá para trazer aqui de forma específica no nosso desafio. Então, tudo que está sendo feito aqui, não só por mim, mas por todo esse time de professores excelente aqui do GEM, é pensar de uma forma estratégica como você pode focar em determinados pontos para ter um sucesso na data da sua prova, porque dá tempo, sempre dá tempo. Eu estou torcendo por você, que em breve eu sei que você vai ser meu colega de profissão também. Então, seguindo, olha só, aqui na nossa disciplina Ética da Advocacia, nós temos 3 diplomas normativos. Nós temos a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia da UAB. Ele é uma legislação, né? Passou por todo o processo legislativo. Mas nós temos também 2 atos infralegais que não são legislação e que servem para regulamentar, esmiuçar, detalhar as regras previstas lá no Estatuto da OAB. E esses outros diplomas são Regulamento Geral da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina. Uma estratégia que eu sempre passo para os meus alunos e que eu quero passar para você também é o seguinte: não estude ética da advocacia
lendo o código de ética todo, depois lê o regulamento todo, leia o estatuto todo. Não faça isso. Estude por temas. E dentro daquele tema, você busca onde existe norma sobre aquilo. Então, sobre atividade da advocacia. O que no estatuto fala sobre isso? O que no regulamento geral? Quais são os artigos no regulamento geral que falam disso? No código de ética, tem alguma norma que fala sobre isso? Inclusive, no meu livro, que vai ser lançado agora, né? O livro foi todo feito assim. Ao invés de pegar o estatuto e falar, né, de forma corrida ali pelo estatuto, não. Eu pego temas e destes temas nós vamos vendo quais são as regras sobre isso. Por que isso te ajuda tanto? Porque lá na hora da prova você precisa saber o tema. Você não precisa saber onde está. Onde está, você tem que saber no momento de estudar para aprender. Mas lá na prova serão cobrados por temas, e é importante que você saiba tema tal, e já tem aí na gavetinha da sua cabeça sobre aquele tema todas as regras. O que eu quero é pegar na sua cabeça e colocar os temas em gavetinhas. Então, eu tenho a gavetinha ali da publicidade, eu tenho a gavetinha ali da sociedade, a gavetinha dos direitos prerrogativos, e todas as normas sobre aquele tema estarão ali naquela gaveta. Pensar assim, raciocinar assim, te ajuda muito a memorizar, a compreender e chegar lá no dia da prova e conseguir resolver as questões. Principalmente porque as questões da prova normalmente não são a letra da lei. As questões da prova são um caso, a prova vai lá, a banca te conta um caso, uma história, você tem que saber a norma, você encaixa a norma naquele caso e vai chegar na resposta. Por isso, é importante você aprender a matéria por temas e buscar aquele tema, as regras daquele tema, onde quer que elas estejam, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos falar, o nosso primeiro tema é sobre atividades privativas da advocacia. O que é isso? São aquelas atividades que somente advogados podem fazer. Advogados ou estagiários, né? Aquelas pessoas inscritas na OAB. Advogados, as competências previstas ali, todas as atribuições, e estagiário no limite ali das suas competências, até o limite, até onde ele pode ir. Então, essas atividades privativas estão previstas no Estatuto da OAB. Somente aquelas pessoas que são inscritas podem praticar. Então, uma pessoa que é bacharel em direito, fez o exame da ordem e não passou, ou até fez o exame da ordem, passou, mas por algum motivo não procedeu a sua inscrição nos quadros da OAB. Ela pode exercer atividades privativas? Não pode, porque ela não é uma pessoa inscrita nos quadros da OAB. Então, para exercer essas atividades, elas precisam ser inscritas na OAB. Seja como advogado para executar todas essas atividades, seja como estagiário até onde ali o limite da lei lhe permitir. Quais são as atividades privativas dos advogados previstas lá no artigo 1º do Estatuto da OAB? Postulação em órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais. A postulação em órgãos do Poder Judiciário são atividades privativas da advocacia. Nós temos exceções, nós vamos ver daqui a pouquinho as exceções, como, por exemplo, habeas corpus, enfim, nós temos aqui algumas exceções, mas a regra geral aqui, postulação em órgãos do Poder Judiciário, juizados especiais, são competências privativas da advocacia. Outra atividade privativa são atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Cuidado, porque muitas vezes na prática nós vemos pessoas que não são inscritas na OAB dizendo que exercem assessoria jurídica ou consultoria jurídica. Então, não sou aprovado na OAB, então não posso advogar, vou exercer assessoria jurídica ou consultoria jurídica. Não podem, porque somente pessoas inscritas, somente advogados podem prestar atividade, esse serviço de consultoria, assessoria e direção jurídica. Muita atenção com isso. E nós temos uma regra recente, lá no artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto da OAB, introduzida pela Lei 14.365, que nos traz regras sobre consultoria jurídica, assessoria, e que está aí na sua tela. Olha só. As atividades de consultoria e assessoria jurídica podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito,
a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização de contrato de honorários. Olha só quantas regras aqui. Então, essas atividades de consultoria, assessoria, elas podem ser exercidas por escrito, elas podem ser exercidas verbalmente. E a norma ainda diz, eu não preciso de uma outorga de mandato para que eu faça, para que eu exerça essa atividade. E, além disso, eu não preciso nem mesmo da formalização de um contrato de honorários. Então, eu quero que você tenha atenção com esse artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto, porque é uma novidade legislativa e pode ser que seja cobrado na prova, tá? Além das atividades de postulação em órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, nós temos também, como atividades privativas, vistos em atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica. Toda pessoa jurídica, pelo menos em regra, né, quando vai ser registrada, esse contrato social precisa ter um visto de um advogado. Esse visto ali no contrato é ato privativo da advocacia. É um controle prévio ali da legalidade daquele contrato. Mas nós temos que ter atenção em 2 pontos aqui. Essa regra não se aplica à microempresa e empresa de pequeno porte, porque a Lei 123 de 2006, lá no seu artigo 9º, parágrafo 2º, que são as leis das microempresas, empresas de pequeno porte, dispensa essa necessidade de visto do advogado nesses atos constitutivos. Então, essa regra não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Outro ponto é o que fala o artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral. O advogado, se ele tiver qualquer vínculo, qualquer relação com aquele órgão que é competente para registrar esse ato constitutivo, ele é impedido dessa atuação. Ele entra numa situação de incompatibilidade da advocacia nesse ponto. Por quê? É um ato privativo, ok, mas esse advogado ele tem uma relação com este órgão que é competente para registrar. Um exemplo, ele é servidor público, mas também é advogado, e ele atua naquele órgão. Ele é servidor daquele órgão, então ele não pode. Ele é impedido de atuar nessa situação. Então, quando falamos em atividades privativas da advocacia, você tem que saber que essas aí são as atividades de advocacia previstas no artigo 1º do Estatuto da OAB, tendo atenção especial ao que prevê o artigo 5º, parágrafo 4º do Estatuto, porque temos essa novidade legislativa trazida pela Lei 14.365. Essas atividades privativas, elas comportam exceções que foram reconhecidas pela ADI 1127, ou seja, atividades que não são exclusivas do profissional de advocacia, atividades que podem ser exercidas por qualquer outra pessoa e não só o advogado. Primeira situação são juizados especiais cíveis, juizados especiais cíveis estaduais e federais. Mas, Isabela, você disse que a atuação no juizado especial é competência privativa do advogado. É competência do advogado até certo ponto. Vou te explicar por quê. Primeira consideração, juizados especiais criminais, eu sempre precisarei do advogado, que eu estou falando aqui é do juizado especial civil, tá? No juizado especial civil estadual, na primeira instância, até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. Se passar de 20 salários mínimos o valor da causa, eu preciso de advogado. Isso na primeira instância. Quando o processo for para a turma recursal, ou seja, ele vai ali para a segunda instância no juizado especial civil, eu preciso do advogado. Tá? Então, no juizado civil estadual é isso. Até 20 salários mínimos na primeira instância, eu não preciso de advogado. Passou disso, observado o limite de 40 salários mínimos no juizado especial civil estadual, eu observo isso. Acima de 20, preciso de advogado. Até 20, não preciso. Segunda instância, sempre preciso. Quando se tratar do juizado especial civil federal, na primeira instância, eu não preciso de advogado. Na segunda instância, eu sempre preciso de advogado. Então, eu quero que você tenha essa observação no que se refere aos juizados cíveis, estaduais e federais. Justiça do Trabalho, nós temos o ius postulandi para reclamação trabalhista, recurso ordinário, contestação. Mas esse ius postulandi, ele não abrange recurso aos tribunais superiores, por exemplo, tá? Então, nós temos essa questão aí da Justiça do Trabalho.
Habeas corpus é um ato que pode ser realizado por qualquer pessoa, inclusive pela pessoa que teve a sua liberdade cerceada. E não é um ato privativo da advocacia. Outra exceção, revisão criminal, também não é atividade privativa da advocacia. Outra, medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, também não é atividade privativa. Ação de alimentos. O próprio alimentado, ou seja, aquela pessoa que está requerendo alimentos, pode requerer ao juízo que esses alimentos sejam fixados, sejam executados. Ele não precisa de um advogado. Processo administrativo, tá? Então, a ausência, nós temos até a súmula vinculante 5. A ausência, o que não pode ter no processo administrativo é a ausência de uma defesa técnica. Mas essa defesa técnica não necessariamente precisa ser feita por advogado. Então, a atuação no processo administrativo pode ser feita por qualquer pessoa e não só por advogado. Justiça de paz, só pensar em casamento, né? Não é privativo do advogado. E, por último, ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente da República. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente da República. Também não é atividade privativa da advocacia. Tá bem? Então, nós vimos o que é privativo e nós vimos aqui o que é uma exceção a essa atividade privativa. Já que nós estamos falando sobre atividade privativa, você tem que saber que, em regra, como eu te disse, o estagiário de advocacia ele pode fazer tudo que o advogado faz, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto. E tudo que ele faz ali em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade do advogado. Então, o advogado pode fazer aqueles atos privativos, o estagiário pode. Se tiver em conjunto com ele, pode fazer tudo que o advogado faz, desde que esteja em conjunto e sob a responsabilidade. Mas nós temos também alguns atos previstos lá no artigo 29 do Regulamento Geral, nos quais o estagiário pode fazer de forma isolada, ou seja, sem a necessidade de estar acompanhado por advogado. Lembrando que, neste caso, a responsabilidade por eventuais danos que o estagiário cause a alguém serão de responsabilidade do advogado. Não é porque ele está exercendo aquele ato sozinho que o advogado não tem responsabilidade. Tem. A regra é que o estagiário pratique atos acompanhados do advogado. Mas existem alguns atos que ele pode praticar de forma isolada e ainda assim a responsabilidade por danos causados continua sendo do advogado. Quais são esses atos que o estagiário pode praticar isoladamente, previstos lá no artigo 29 do Regulamento Geral? Primeiro, retirar e devolver autos, que é o que nós chamamos de carga, obter certidões junto às escrivães e chefes de secretaria de processos findos ou processos em andamento, pode assinar petição de juntada e pode também praticar ato extrajudicial. Só que para a prática desse ato extrajudicial, o estagiário precisa de uma autorização do advogado ou ele precisa de um subestabelecimento, tá? Ele precisa de uma autorização ou de um subestabelecimento. Tudo bem? Então, vamos seguir. Estamos aqui falando de atividades privativas, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o efetivo exercício, porque está relacionado à atividade privativa. O artigo 5º do Regulamento Geral, ele nos diz que considera-se efetivo exercício de advocacia a participação anual mínima de 5 atos privativos em causas ou questões distintas. Então, quando será considerado efetivo exercício da advocacia? A participação anual mínima em 5 atos privativos em causas ou questões distintas. Como eu faço essa comprovação? Primeiro, eu posso fazer por certidões de cartórios ou secretarias judiciais, ou eu posso fazer com cópia autenticada de atos privativos, tá? Então, primeiro, certidões de cartórios ou secretarias judiciais, ou certidão do departamento ali de recursos humanos que ateste que eu exerço aquela função, ou cópia autenticada de atos privativos, tá bem? Então, terminamos esse primeiro tema aí, que foi atividade de advocacia, e vamos para o nosso segundo tema, que é do mandato. Vamos lá. O mandato, o que ele é?
é a autorização que o cliente dá, a autorização que uma pessoa dá para que o advogado atue em seu nome. E o instrumento do mandato é o que chamamos de procuração. O que chamamos de procuração, instrumento procuratório. A procuração é um instrumento do mandato, é um instrumento pelo qual a pessoa confere poderes a alguém para atuar na defesa dos seus interesses. O artigo 5º do Estatuto da OAB, ele nos diz que só representa o cliente, o advogado só representa o cliente quando ele estiver munido desta procuração, seja uma representação em juízo ou fora dele. Então, a regra é que o advogado, para representar o cliente, ele tem esse instrumento procuratório. Essa regra é absoluta? Não, porque nós temos exceção. O advogado, se alegar urgência, ele pode atuar sem esse instrumento procuratório e depois ele faz a juntada. Depois, quando ele tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Tá? Então, ele tem prazo de 15 dias, tá? Se ele alegar urgência. Mas a regra é que o advogado só representa o cliente quando ele estiver munido da procuração. Esse instrumento procuratório pode ter poderes distintos. Ele pode ser uma procuração com poderes especiais, que é quando a lei exige um poder especial para a prática daquele ato, uma autorização especial para a prática daquele ato. Por exemplo, celebrar acordo, receber dinheiro, dar quitação. A lei exige que para celebrar um acordo, o advogado tenha uma autorização especial para aquilo. Que para receber dinheiro, o advogado tenha uma autorização especial para aquilo. Mas pode ser que a procuração tenha poderes para foro em geral, que é para aquela atuação que autoriza o advogado para a prática de todo e qualquer ato que a lei não exija uma autorização especial. Tá bem? Então, nós temos esses dois tipos, seja para poderes especiais ou seja para atuação no foro em geral. A validade desse instrumento procuratório, qual é a validade? Ele perde a validade com o decurso do tempo? Essa procuração perde a validade com o decurso do tempo? Não, não perde a validade com o decurso do tempo, a não ser que no próprio instrumento procuratório esteja dizendo que essa procuração tem validade, por exemplo, de 6 meses a contar da data da sua assinatura. Mas, via de regra, não tem. Então, a validade é até que a causa seja concluída ou o processo seja arquivado, consoante normas previstas lá no artigo 13 e 18 do Código de Ética e Disciplina. Então, a validade é até que a causa seja concluída ou seja arquivado o processo. Tá? A não ser, como eu te disse, que se for consignado ali no instrumento uma forma diversa, uma validade específica. Se eu recebi aquele mandato, eu posso renunciar a esse mandato que eu recebi, assim como a parte que outorgou poderes pode revogar poderes. Mas neste momento aqui eu quero te falar sobre a renúncia deste mandato. Olha só. O advogado pode renunciar por qualquer razão. Na verdade, porque ele não quer, cansou, vai vender coco na praia, vai parar de advogar, ou porque aquilo ali não está de acordo com os princípios éticos, ou seja, ele não deseja continuar representando o cliente. E quando ele faz a renúncia, o artigo 16 do Código de Ética nos diz que ele não deve fazer a renúncia, ele não deve indicar os motivos que o levaram a fazer, que o levou ali a fazer aquela renúncia. Então, ele não faz menção ao motivo. E quando ele faz essa renúncia, ele obrigatoriamente precisa notificar o cliente. Ele tem que notificar. Só que, olha só, a obrigatoriedade está em notificar o cliente. Mas a forma da notificação é facultativa, porque a norma diz que preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Então, se a norma diz que é preferencialmente por carta com aviso de recebimento, ele pode notificar pelo WhatsApp, pelo e-mail, da forma que ele preferir, mas ele precisa notificar o cliente. E após essa notificação para o cliente, ele tem que obrigatoriamente também notificar o juízo. E essa renúncia não exclui responsabilidades por danos eventualmente causados ao cliente ou à terceira pessoa.
tá? Então, ele não é porque renunciou que ele não terá mais responsabilidade sobre esta causa. Não, ele tem responsabilidade sim, tá bem? Outro ponto importante é que o advogado não pode deixar a causa em abandono. Se ele sentir qualquer dificuldade na condução daquele processo, ele precisa subestabelecer ou renunciar, mas ele não pode deixar em abandono. E outro ponto é que se ele souber que ele vai renunciar, ele também não pode deixar em abandono. Por quê? Na renúncia, ele continua responsável pelo processo nos próximos 10 dias, a não ser que essa parte constitua novo cliente, constitua novo advogado antes do término deste período. Então, vamos colocar que no 5º dia a parte constitui um novo advogado. Do 5º dia em diante, não ficaram os 2 advogados responsáveis. Aquele que renunciou sai de cena e esse novo advogado passa a ser responsável por esta causa. E a renúncia garante ao advogado o recebimento de honorários proporcionalmente ao trabalho realizado por ele. Então, não é porque ele renunciou que ele renuncia honorários também. Não. Ele faz jus ao recebimento desses honorários, inclusive sucumbenciais, tá bem? Aqui, esse ponto honorários, ele traz aqui desculpa, o tema mandato, ele traz aqui para gente links, né, com outros pontos da matéria. Né? Então, ele traz links aqui para gente como honorários, que é o que nós falamos aqui, e ele tem link também com outros pontos, como sociedade de advogados. Olha aí. Quando o advogado fizer parte de uma sociedade de advogados, ele quem recebe o instrumento procuratório não é a sociedade, é o advogado. Então, aquele cliente vai outorgar poderes individualmente aos advogados daquela sociedade. Então, se eu tenho 5 advogados, a procuração só cita 3, só aqueles 3 têm poderes. A não ser que esses 3 subestabeleçam poderes aos outros 2, ou que esse cliente forneça novo instrumento procuratório com poderes a esses 2 que faltaram na procuração. Tá? Mas não é a sociedade que recebe poderes, são os advogados de forma individual que recebem poderes para atuar em nome do cliente. Tá bem? Se já houver algum advogado constituído naqueles autos, o advogado pode aceitar uma procuração para atuar nesse processo? A regra é que não, que ele não deve aceitar procuração sem o prévio conhecimento do outro advogado para atuar no processo. Mas nós temos exceção aqui. Quando houver um motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então, a regra é que eu não posso aceitar o instrumento procuratório para atuar para atuar numa causa que já tenha advogado constituído, a não ser que haja um motivo plenamente justificável ou que seja necessária a adoção de medidas urgentes e inadiáveis. Outro ponto importante quando nós falamos do mandato é que o advogado não pode aceitar o instrumento procuratório para atuar para clientes com interesses opostos. Onde estará o princípio da confiabilidade, o princípio do sigilo profissional? Se eu, como advogada, estou atuando para um, para A e para B, e eles estão brigando, não faz sentido. E isso se estende não só ao advogado, mas à sociedade de advogados e também aqueles advogados que não estão reunidos ali em sociedade, mas que trabalham em mútua colaboração. Então, eu não posso aceitar procuração, não posso atuar na defesa de clientes com interesses opostos. E isso está lá no artigo 19 do Código de Ética e Disciplina e no artigo 15 do Estatuto da OAB. Tá bem? Seguindo. Conflito de interesses entre os constituintes. Uma situação é essa anterior que eu te falei, quando já sabe-se de antemão que há esses interesses opostos. Outra situação é quando os clientes todos têm interesses ali convergentes, ou seja, todo mundo no mesmo sentido, só que no decorrer da demanda
houve ali alguma coisa que cada um passou a ter um interesse diferente, agora há um conflito. O que antes estava todo mundo no mesmo sentido com o mesmo advogado, agora cada um está no sentido. Então, o advogado, ele precisa tentar harmonizar isso. Se ele não conseguir harmonizar, com discrição e com prudência, ele vai optar para quais pessoas ali ele vai continuar seguindo, desde que elas estejam com interesses ali convergentes, e vai renunciar ao mandato que ele recebeu dessas demais pessoas. Isso está lá no artigo 20 do Código de Ética e Disciplina. Ou seja, começou tudo em harmonia, mas de repente virou uma guerra. E agora o advogado precisa escolher. Ele vai tentar harmonizar. Se ele não conseguir harmonizar, ele vai ter que escolher e renunciar ao mandato que ele recebeu dos demais. O advogado pode postular contra ex-cliente ou ex-empregador? Pode. Você acha que ele pode postular contra ex-cliente ou ex-empregador? Pode. Isso está lá no artigo 21 do Código de Ética e Disciplina. Entretanto, ele tem o dever de guardar o sigilo profissional de todas as informações que ele teve acesso enquanto trabalhou para esse ex-cliente ou ex-empregador. Então, pode postular e faz, pode mover uma ação contra o ex-empregador ou contra esse cliente. Entretanto, ele precisa guardar esse sigilo profissional. E já que estamos falando, né, do mandato, é importante que você conheça regras sobre o subestabelecimento. O que é isso? Subestabelecimento é quando há o compartilhamento de poderes ou quando há a transferência de poderes. Nós temos o subestabelecimento com reservas. E nós temos o subestabelecimento sem reservas. No subestabelecimento com reservas, eu continuarei atuando na causa e eu compartilharei poderes. Usa isso para você não esquecer. Então, no subestabelecimento com reservas, eu continuo atuando na causa e eu compartilho poderes. Tá? É como assim, o advogado A recebeu poderes pelo mandato. Esse aqui é o advogado, recebeu aqui o cliente, conferiu o mandato para esse advogado aqui. Então, ele é o advogado da causa. Mas ele irá compartilhar poderes com o advogado B. Como ele compartilhou poderes, então ficará advogado A mais advogado B. Os dois irão atuar na causa, porque o A compartilha e ele continua atuando na causa. Diferentemente do subestabelecimento sem reserva de poderes. No subestabelecimento sem reservas, o advogado transfere todos os poderes que ele recebeu para o advogado B. Então, aqui eu tenho o cliente que conferiu poderes ao A por meio de uma procuração. Só que o A transferiu poderes para o advogado B. E neste caso, o que vai acontecer? Eu não tenho aqui um compartilhamento. O A deixa de atuar porque ele transferiu e somente o advogado B irá atuar na causa. Isso aqui, como você pode perceber, é uma causa também de extinção do mandato, porque esse mandato que o advogado recebeu do cliente foi extinto, porque ele transferiu todos os poderes para B. E essa situação exige um prévio conhecimento do cliente, porque não será mais A que será o advogado do cliente, será B. Então, compartilhamento, os dois continuam aqui no sem reservas à transferência de poderes, tá bem? Quais são causas de extinção do mandato? Conclusão da causa, renúncia. Renúncia é o quê? Quando eu digo que não quero mais. Nós falamos da renúncia aqui. Ou quando há a revogação. No caso da revogação, é o cliente dizendo para o advogado: não quero mais que você atue nesta causa. É diferente da renúncia, que é o advogado dizendo para o cliente: não quero mais que você atue, não quero mais atuar nesta causa para você.
tá? E a causa também de extinção do mandato, subestabelecimento sem reservas, como nós vimos aqui. Né? No subestabelecimento sem reservas, o que é que eu tenho? O advogado não mais atua e ele transfere. Se ele transfere todos os poderes que ele recebeu, é uma causa de extinção do mandato. Tá bem? Então, subestabelecimento sem reservas também é uma causa de extinção do mandato. E aí nós encerramos esse tema aqui também do mandato. Passei aqui com você os principais pontos deste tema com você. E vamos entrar no nosso terceiro tema, que são direitos e prerrogativas dos advogados. Aqui, o que eu quero falar com você? Direitos e prerrogativas não são privilégios conferidos aos advogados. São prerrogativas justamente para que eles consigam exercer com plenitude a sua atividade profissional. Tá bem? Nós vemos tantas coisas aí, né? Tantas situações, e que realmente a lei precisa assegurar esses direitos para que o advogado não seja cerceado no seu exercício profissional. E o artigo 6º do Estatuto da OAB, no seu caput, ele diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, todos devendo ser tratados com consideração e respeito recíproco, tá bem? E o parágrafo único foi inserido pela Lei 14.365. Olha o que o parágrafo único nos diz. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade dos advogados. De ofício, eles não precisam ser demandados para que resguardem a imagem e a reputação do advogado. É dever das autoridades e servidores fazer essa proteção à imagem dos advogados e à integridade e reputação. Tá bem? Quando nós falamos em direito, também é importante você ter ciência, porque os direitos dos advogados estão previstos, em sua maioria, lá no artigo 7º do Estatuto, temos o 7º-A, enfim, outros direitos passados aí também, mas a sua maioria estão lá nos artigos 7º do Estatuto. Mas eu vou pular um pouquinho para ir lá no B, no 7º-B, e depois eu volto no 7º. A lei de abuso de autoridade, que foi a Lei 13.869, a nova lei de abuso de autoridade, ela inseriu no Estatuto da OAB o artigo 7º-B, que diz que a violação aos direitos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º do Estatuto caracteriza abuso de autoridade. Então, se a autoridade pública viola direitos como a inviolabilidade do ambiente de trabalho, instrumento de trabalho, correspondência do advogado, viola o direito de comunicação do advogado com o cliente de forma pessoal, de forma reservada, ou se viola os dois direitos do advogado previstos em relação à sua prisão, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, a caracterização do crime de abuso de autoridade. Então, não é todos os direitos que, pela lei, irão caracterizar abuso de autoridade, mas a violação dos direitos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5, que eu citei aqui para você, tá? O primeiro direito do advogado previsto lá no inciso 1 é exercer a profissão em todo o território nacional. É direito do advogado exercer a profissão em todo o Brasil. Só que você tem que tomar cuidado que, como eu te disse lá mais cedo, a atividade de advocacia ela é considerada habitual, né? Quando eu tenho a prática igual, o número superior a 5 atos privativos, tá? Então, isso aí, se eu exerço 5 atos privativos ou mais ali de forma ordinária, ali eu tenho a prática da atividade de advocacia, tá bem? Só que esse direito de exercer a profissão em todo o território nacional, ele tem que observar esse limite de atuação em outros conselhos seccionais, porque eu tenho a minha inscrição principal aqui. Mas se eu exerço com habitualidade essa atividade de advocacia em outro conselho seccional, não é que estou sendo cerceado de exercer a minha profissão em outro conselho. Não, eu posso. Mas quando
tiver caracterizada essa habitualidade, eu preciso providenciar a minha inscrição suplementar. Então, só tenha cuidado em relação a isso, tá? Mas é um direito do advogado exercer a profissão em todo o território nacional. O outro direito importante, que hoje eu vou passar só pelos principais, tá? É relacionado à inviolabilidade do advogado, inviolabilidade profissional, tudo que for relativo ao seu exercício profissional. Em relação ao seu escritório ou outro ambiente de trabalho, instrumentos de trabalho como computador, tablet, pendrive, celular, comunicações e correspondências, sejam elas escritas, faladas, eletrônicas ou telemáticas. Então, eu tenho essa proteção às informações, aos dados ali, as informações de trabalho do advogado. Mas essa inviolabilidade é absoluta? Não. Existe exceção prevista lá no parágrafo 6º, que é quando houver indício de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. Então, se houver indício de autoria e materialidade da prática de crime por parte desse advogado, a autoridade judiciária poderá determinar a quebra desta inviolabilidade. Mas, para que haja a quebra dessa inviolabilidade, eu preciso que se atenda a alguns requisitos. Primeiro, eu preciso de uma decisão judicial motivada, eu preciso de um mandado de busca e apreensão específico, pormenorizado, eu preciso que a OAB seja notificada para que envie representante para acompanhamento dessa diligência. E, em regra, essa quebra da inviolabilidade não pode violar documentos de clientes, a não ser que determinado cliente esteja sendo investigado pela prática do mesmo crime como coautor ou partícipe. Aí poderá haver uma quebra da inviolabilidade de documentos deste cliente, mas não de outros clientes. E ainda assim eu preciso de uma decisão judicial motivada e um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. E no que se refere à quebra dessa inviolabilidade, nós tivemos recentemente uma série de novos parágrafos inseridos no artigo 7º que tratam dessa medida judicial cautelar excepcional, que é a quebra da inviolabilidade. Todas elas trazidas pela Lei 14.365. O primeiro, que é o artigo 6º-A, ele diz que essa medida cautelar ela é uma medida excepcional, e desde que haja um fundamento e indício pelo órgão acusatório. Então, é uma medida excepcional, é uma exceção à regra à inviolabilidade, tá? O 6º-D nos diz que essa quebra da inviolabilidade, ela não poderá acontecer se ela decorrer somente de indícios produzidos em declaração de colaboração premiada, sem que haja confirmação por outros elementos de prova, por outros meios de prova. Então, quando essa inviolabilidade for decretada somente por declaração de um colaborador, isso é inválido, isso é ilegal, porque se decorrer de uma declaração de colaborador, eu preciso que haja outros meios de prova que confirmem, que ratifiquem aquela informação. O 7º-C também trata sobre essa quebra da inviolabilidade e diz que a OAB ela trata muito sobre o envio do representante, tá? Da OAB para o cumprimento dessa diligência. Especialmente porque o representante da OAB que acompanhar, ele vai assegurar que aquele mandado seja cumprido ali nos seus limites, que seja atendido ali, que seja atendido fielmente os termos daquele mandado, o objeto ali da investigação, e ele vai impedir que seja objeto dessa investigação outros documentos, mídias e objetos que não estejam relacionados àquela investigação. Então, o papel do representante da OAB é justamente assegurar os limites dessa quebra da inviolabilidade. E o 6º dele nos traz uma informação importante que é relevante, né? Que é sobre a inviabilidade técnica de separação, de segregação de determinados documentos, mídias. Pode ser que o mandado ele vá específico para determinada mídia ali. Só que, por questões técnicas, aquela informação, aquele ponto ali não consegue ser desmembrado de outras partes. Então, há uma inviabilidade técnica de separação para levar somente aquela mídia. Nesse caso, será levado tudo, tá? Entretanto, a OAB vai acompanhar e os
os agentes públicos que forem responsáveis por essa demanda têm o dever de garantir que o que ultrapassa aquele objeto do mandado, embora ele não tenha sido separado, não será objeto de análise, porque só não houve a segregação em razão de uma inviabilidade técnica. E se essa é regra de não se analisar, investigar outros objetos que foram levados conjuntamente porque não houve a possibilidade de uma separação técnica, for violado, for inobservada essa regra do 6º D, esse agente da OAB, esse representante da OAB que estiver acompanhando, ele vai fazer um relatório, encaminhar para a OAB para que haja elaboração da notícia crime, inclusive com a inclusão nesse relatório de nome dos servidores, vai dar conhecimento à autoridade judiciária e encaminhará a OAB para elaboração da notícia crime. O 6º F ressalta e fala de novo, garante sobre esse direito de acompanhamento do profissional da OAB e pelo profissional investigado, então não é só pela OAB e o profissional investigado poderão acompanhar essas diligências, isso é garantido pelo 6º F. E outra inclusão importante, que é o 6º G, que diz que a autoridade responsável, ela tem o dever de informar com antecedência mínima de 24 horas ao Conselho Seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos que foram apreendidos. Então, data, hora e local em que será realizada a análise desses documentos e equipamentos apreendidos, garantindo o direito de acompanhamento em todos esses atos pelo representante da OAB e pelo profissional que está sendo investigado. E o 6º H, ele diz desse prazo de 24, que esse prazo de 24 horas poderá ser reduzido se, diante de uma situação de urgência devidamente notificada pela autoridade judiciária, isso se fizer necessário. Então, esse prazo de 24 horas não é absoluto. Ele pode ser reduzido? Pode ser reduzido, desde que haja uma situação de urgência e seja fundamentado pela autoridade judiciária. Outro ponto bem importante, que isso aqui vai ser cobrado em algum momento, e quem sabe cobrado na sua prova, é a vedação do advogado realizar a colaboração premiada. O advogado que realizar colaboração premiada contra a pessoa que é o seu cliente ou que já tenha sido seu cliente, responderá a processo disciplinar, que poderá culminar na exclusão dele dos quadros da OAB, e, além disso, caracteriza crime previsto lá no artigo 154 do Código Penal. Então, o advogado não pode efetuar colaboração premiada contra a pessoa que já tenha sido seu cliente ou que seja seu cliente, tá bem? Outro direito importante dos advogados é a comunicação com o cliente. O advogado tem direito de se comunicar com o cliente quando esse cliente estiver preso, detido ou recolhido, e essa comunicação de forma pessoal, de forma reservada, e ainda que o advogado não tenha procuração. Ele tem direito também de assistir ao seu cliente durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade daquele ato, de tudo que dele decorrer, se esse direito lhe for cerceado, tá? Outro direito importante se refere à prisão do advogado, e aqui nós temos duas situações diferentes, tá? O advogado poderá ser preso em flagrante. Primeira situação, o advogado, quando ele estiver sendo preso por um crime relacionado ao exercício profissional, ele só poderá ser preso em flagrante se este crime for inafiançável. E ele tem direito a representante da OAB. A OAB tem que ser notificada. A segunda regra sobre a prisão do advogado é que, se ele for preso antes da sentença transitar em julgado, antes, depois não, tá? Antes dela transitar em julgado, ele tem direito a ser recolhido preso em sala de Estado Maior, ou, na ausência de sala de Estado Maior, ele tem direito a ser recolhido preso em prisão domiciliar. Então, são esses dois direitos aqui referentes à prisão do advogado, tá bem? Um relacionado à prisão, à atividade ali, alguma coisa relacionada ao exercício profissional, e outra situação, quando ele for preso por qualquer crime, mas se for antes da sentença transitar a sala de Estado Maior.
não tendo sala de Estado Maior, tem direito à prisão domiciliar. Outro direito do advogado é o uso da palavra pela ordem, que inclusive foi alterado pela Lei 14.365, porque agora está claro, está expresso que esse uso da palavra pela ordem pode ser utilizado não só no Tribunal Judicial, mas em processos administrativos, órgãos de deliberação coletiva, comissões parlamentares de inquérito. E o que é o uso da palavra pela ordem? É quando o advogado diz pela ordem, excelência, quando ele precisa fazer uma intervenção sumária para esclarecer um equívoco, fazer um apontamento ali, fazer uma observação pontual ali sobre determinada situação que está sendo falada naquele momento, que não dá para guardar, tá? E que vai influenciar na decisão do magistrado. Então, para esclarecer um equívoco, isso tudo é de forma pontual ali na hora, pela ordem e excelência, tá bem? E não só no Tribunal Judicial, mas administrativo, órgãos de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito. Entendendo? Muita coisa, né? Ainda temos muita coisa para falar pela frente. Outro direito do advogado é acesso aos autos, tá? Ele tem direito a acessar autos que se aplicam, inclusive, a processos administrativos, processos e procedimentos eletrônicos, tá bem? Ele tem direito de acessar esses autos, sejam findos, sejam em andamento. Ele tem direito de examinar autos de flagrante investigação, que está lá no 7º, inciso 14, mesmo que ele não tenha procuração, a não ser que esteja sob segredo de justiça, tá bem? Pode tirar cópia, fazer apontamento. E temos aqui duas informações importantes. A informação do parágrafo 11 do artigo 7º do Estatuto, que deve ser analisada em cotejo com a prevista lá na súmula vinculante 14. Olha só, o que o parágrafo 11 nos diz? No direito previsto no inciso 14, que é de ter acesso aos autos, a autoridade competente ela pode delimitar o acesso ao advogado aqueles autos quando houver ali elementos de prova relacionados a diligências que não foram finalizadas e que estão em andamento, e que, se o advogado tiver acesso, pode comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade dessas diligências. Então, o que está dizendo? Aquilo que não está finalizado, que se o advogado puder, se ele tiver acesso, poderá comprometer, a autoridade competente poderá delimitar o acesso. A súmula vinculante 14, ela nos diz praticamente a mesma coisa, só que por uma outra perspectiva. Ela nos diz que é direito do defensor a ter acesso a todos os elementos de prova que já estão documentados. Então, observe que ela diz praticamente a mesma coisa, só que por uma outra perspectiva. Aquilo que já está documentado, o defensor tem direito a acesso. Aquilo que ainda não está documentado e que poderá influenciar na finalidade da prova, caso o advogado tenha acesso, a autoridade competente de forma fundamentada poderá delimitar esse acesso. Tudo bem? Outro direito é o direito de retirar autos. O advogado pode ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, retirá-los pelos prazos legais. Processos findos ele pode retirar mesmo que ele não tenha procuração e pelo prazo de 10 dias. Tá bem? Outro direito é o direito de sigilo, previsto lá no artigo 7º, inciso 19. Gente, o sigilo ele tem duas faces. A face do dever e a face do direito. É dever do advogado guardar sigilo das informações que ele tem acesso na sua atuação com o cliente, de funções desempenhadas no âmbito da OAB, de informações que ele tem acesso como mediador, conciliador e árbitro. Isso tudo está lá no 35 do Código de Ética e Disciplina, independentemente de solicitação. Tudo isso presume-se confidencial. Só que ele tem direito também a quebrar esse sigilo em algumas situações, como no caso, quando acontecer, ele tiver acesso a uma informação que coloca em risco a vida de alguém. O cliente falou para ele que vai matar fulano. Aquilo ele coloca em risco a vida de uma pessoa. Então, ele pode quebrar o sigilo dessa informação. Ou quando a informação precisar ser divulgada, porque ele precisa realizar a própria defesa. Tá? Neste caso, ele pode também quebrar o sigilo dessa informação. E outro ponto importante sobre o sigilo é que é direito do advogado
recusar-se a depor como testemunha em algumas situações. E isso está lá no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina. Então, observe que os direitos dos advogados não estão previstos só lá no artigo 7º do Estatuto. Tem direito lá no artigo, tem lá no Código de Ética e Disciplina, tá? Quando que o advogado pode recusar-se a depor como testemunha? Primeiro, em processo que ele funcionou ou que ele irá funcionar como advogado, então ele é advogado daquela causa, ou ele vai ser advogado, ele pode recusar-se a depor como testemunha. Pode recusar-se a depor como testemunha quando houver fato relacionado com pessoa de que ele foi ou que ele seja advogado. Ou quando o fato envolver sigilo profissional, envolver uma informação que estaria cobertada pelo sigilo profissional. Então, nesses casos, ele pode recusar-se a depor como testemunha. E para a gente finalizar essa parte de direitos e prerrogativas, o direito das advogadas, previsto expressamente lá no artigo 7º-A. Tá? Então, eu tenho direitos específicos à gestante, à lactante, à adotante, à que der à luz. E quais são esses direitos? Observe. Direito de preferência na ordem das sustentações orais e pautas de audiência. Todas têm esse direito. A gestante, a lactante, a adotante e a que der à luz. Preferência na ordem das sustentações. O direito de entrada em tribunais sem ser submetidas a detectores de metais, olha só, detectores de metais e aparelhos de raio-x. Já caiu a prova falando que só não tinha direito a aparelho de raio-x ou a detector de metal, enfim, excluiu o outro. Detector de metal e aparelho de raio-x. Quem tem direito a não ser submetido a esses aparelhos? A gestante. A lactante não, nem a adotante que der à luz, porque o objetivo é resguardar o feto. As outras, o bebê já nasceu, né? Outro direito, reserva de vagas em garagens de fórum e tribunais. Somente a advogada tem, porque a advogada gestante tem. Por quê? Normalmente, no final da gestação, ela já está ali com dificuldade, mas para se locomover, então ela precisa dessa prerrogativa. Acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê, então, exemplo, um fraldário, enfim, quem tem esse direito? A gestante não precisa, o bebê ainda está com ela, né, dentro dela. Mas a lactante, a adotante, que der à luz. E nós temos também o direito de suspensão de prazos processuais, só que aqui nós temos requisito. Primeiro, precisa ser a única patrona da causa e deve notificar por escrito ao cliente. Quem tem esse direito? A adotante e a que der à luz. E quais são esses prazos? Esses direitos da gestante é enquanto durar a gestação. O direito da lactante, os direitos também são enquanto durar o período de amamentação. Os direitos da adotante, a que der à luz, esses aqui... Peraí. Esses aqui são de 120 dias. Esses aqui também são de 120 dias. E esses dois aqui são de 30 dias. Bem? Então, esses são os direitos e esses são os prazos desses direitos. Aqui, falei um pouquinho sobre os prazos, mas não precisava, porque eu já coloquei aqui de forma bem didática para você. E aí, terminamos o tema direitos e prerrogativas e vamos para o nosso próximo tema, que é da inscrição. Tema também que a prova gosta, tá? São privativos dos advogados o exercício da advocacia e a denominação de advogado. Para que ele tenha esses direitos, ele precisa promover a sua inscrição nos quadros da OAB. E quais são esses requisitos para se inscrever nos quadros da OAB? Vamos lá. Previstos lá no artigo 8º do Estatuto. Ter capacidade civil, diploma de conclusão de curso ou certidão, cumprimento das obrigações militares e eleitorais brasileiros. Aqui, gente, nessa situação do diploma de conclusão de curso e certidão, quero fazer uma observação. O diploma, às vezes, demora, então se admite a apresentação da certidão. Só que essa certidão é precisa estar acompanhada do histórico escolar, tá bem? O que mais? Aprovação no exame da ordem. Muitas vezes nós ficamos preocupados. Meu Deus, preciso ser aprovado, mas é só um dos requisitos. Óbvio que é o mais difícil, mas você precisa atender os outros requisitos também.
Prestar compromisso perante o Conselho, e esse compromisso, de acordo com o artigo 20 do Regulamento Geral, é indelegável e personalíssimo. Então, se você já fez a prova 5 vezes e não passou, vai fazer essa prova passar, ficou tão emocionado que na hora de prestar o compromisso desmaiou. Não faz isso não, porque senão só vai pegar a carteira a próxima vez que prestar o compromisso, tá bem? Então, é indelegável e personalíssimo. Ninguém poderá prestar esse compromisso por você. Outro requisito é não exercer atividade incompatível, tá? Incompatibilidade e impedimento não dá para a gente ver aqui no nosso desafio, mas eu vou falar aqui rapidamente com você. A incompatibilidade é a proibição total ao exercício da advocacia. Então, por exemplo, magistrados são incompatíveis, aquelas pessoas que exercem atividade policial são incompatíveis, embora hoje elas possam ter uma inscrição especial, mas somente para advocacia em causa própria. Militares, a mesma coisa. Gerentes de instituição financeira são incompatíveis. Então, nós temos uma série de incompatibilidades aí. Dá uma olhada lá nos artigos 28 e artigo 30 do Código de Ética e Disciplina para ver incompatibilidade e impedimento. O impedimento, ele não impede que a pessoa requeira a inscrição. Ela poderá ser advogada, mas ela não poderá advogar em determinadas situações. A incompatibilidade não. A incompatibilidade proíbe. Então, por exemplo, um magistrado, o juiz, ele não pode ter inscrição nos quadros da OAB. Tá? Então, não exercer atividade incompatível é requisito para a inscrição. E, por fim, o requisito da idoneidade moral que se presume. Já que nós estamos falando dos requisitos, eu quero falar com você sobre os requisitos da inscrição do estagiário, que estão lá no artigo 9º do Estatuto. Eles são bem parecidos com os requisitos da inscrição do advogado, mas temos aqui uma mudança ou outra, né? Como, por exemplo, não exige aprovação no exame da ordem, porque ele é estagiário, e não precisa também mostrar, comprovar com o diploma de conclusão de curso, porque ele ainda não concluiu, porque ele é estudante. Quais são esses requisitos para a inscrição do estagiário previstos lá no artigo 9º do Estatuto? Capacidade civil, cumprimento das obrigações militares e eleitorais se ele for brasileiro, prestar compromisso perante o Conselho, não exercer atividade incompatível. Se ele exerce atividade incompatível, então, por exemplo, é um policial. É uma pessoa formada em educação física que fez concurso para oficial de cartório e passou a ser um policial. Não exigia formação em direito, exigia formação em nível superior. Mas ele gostou tanto do direito que agora ele vai fazer direito. Então, ele faz faculdade de direito. Só que essa atividade é incompatível com o exercício da advocacia. Então, ele não pode exercer não pode ser estagiário de advocacia, aquele estagiário que tem a carteirinha da OAB, ele não faz a inscrição na OAB. Ele pode fazer o estágio ali da faculdade dele, em órgãos públicos que não exijam essa inscrição na OAB, mas ele é incompatível, tá? Idoneidade moral e, por fim, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia, tá? Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Seguindo, quais são os tipos de inscrição? Nós temos hoje 4 tipos de inscrição. Até pouco tempo atrás, quando eu dava aula, eu falava, nós temos 3 tipos, mas hoje nós temos 4 tipos. Nós temos a inscrição principal, que é aquela realizada no conselho seccional, no qual o advogado tem a sede ali da sua atividade profissional. Então, se a minha atividade profissional acontece toda aqui no Rio, a minha inscrição será feita no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, tá? Nós temos a inscrição suplementar, que é aquela que acontece em outro Conselho Seccional, em outro estado, quando houver 2 situações. Uma situação, a habitualidade, que é quando exceder 5 causas por ano. Então, nessa situação, eu preciso providenciar uma inscrição suplementar lá naquele conselho seccional que eu estou atuando com habitualidade. E outra situação que acarreta a necessidade de providenciar uma inscrição suplementar é quando a sociedade da qual eu sou sócia abre uma filial em outro conselho seccional. Então, a sede do meu escritório é no Rio, mas eu abri uma filial em Minas Gerais. Então, eu preciso providenciar uma inscrição suplementar em Minas Gerais. Então, terei tantas inscrições suplementares quantas forem as minhas atuações pelo Brasil. Inscrição principal, tem uma inscrição suplementar, eu posso ter várias. Inscrição por transferência é quando há mudança efetiva do domicílio profissional. Então, no meu caso, eu formei em Minas, morei minha vida toda lá em BH, e minha inscrição profissional era no Conselho Seccional de Minas Gerais.
Quando eu passei no concurso aqui para o Rio e mudei para o Rio de Janeiro, o meu domicílio profissional mudou. Então, a inscrição suplementar não atendia. O que iria atender nesse caso era a transferência, porque houve a mudança efetiva do meu domicílio profissional, tá bem? E o último tipo de inscrição é a inscrição especial, que é aquela inscrição que poderá ser fornecida a militares na ativa e policiais para a advocacia em causa própria. Hoje é uma exceção trazida pela Lei 14.365. Eles continuam sendo incompatíveis. E cuidado que a militar na ativa, a militar na reserva não é incompatível, tá? Então, eles continuam sendo incompatíveis ao exercício da advocacia. Mas eles podem requerer uma inscrição especial para a advocacia em causa própria. Tá bem? Eu posso solicitar o cancelamento da minha inscrição? Posso solicitar o cancelamento da minha inscrição. Eu posso solicitar por requerimento, posso solicitar, posso promover esse cancelamento da inscrição quando eu sofrer uma penalidade de exclusão. Então, cometi uma infração disciplinar e dessa infração disciplinar resultou uma penalidade de exclusão. Então, eu terei o quê? Terei a minha inscrição cancelada. Outras hipóteses de causa de cancelamento: falecimento. Por óbvio, a pessoa faleceu, a inscrição será cancelada. Outra situação é o efetivo o exercício de atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo. Se for em caráter temporário, não é cancelamento, é uma licença, tá? Mas se for definitivo, então passei para concurso da magistratura. Definitivo, então não posso mais ser advogado, cancela a inscrição. E quando perder requisitos para inscrição? Então, exemplo, perdeu o requisito da idoneidade, então não tem requisito para permanecer, então terá a sua inscrição cancelada. Eu posso fazer um novo pedido de inscrição? Posso. Mas esse novo pedido de inscrição não restaura o número anterior, tá? Não restaura o número anterior. E para isso, eu preciso fazer prova de capacidade civil, de que não exerce atividade incompatível, preciso prestar compromisso de novo e a idoneidade moral. Então, eu posso sim fazer esse novo pedido de inscrição. Mas, como eu te disse, nem toda situação é uma situação de cancelamento. Pode ser que seja uma situação de licença. No cancelamento, eu deixo de ser advogado, já fui advogado. Aqui no caso da licença, eu continuo sendo advogada, mas neste período da licença, não poderei exercer a atividade de advocacia porque eu estou licenciado. E eu posso fazer essa licença mediante requerimento. Pode ser porque eu exerço atividade incompatível de forma temporária ou uma doença mental curável. Uma vez o aluno perguntou assim: professor, o que é uma doença mental curável? Só um médico poderá dizer o que é uma doença mental curável. Se ele atestar que aquela pessoa tem uma doença mental curável, não é cancelamento, é hipótese de licença da inscrição. Regras previstas lá no artigo 12 do Estatuto da OAB. Então, aí terminamos a parte referente à inscrição. E vamos para um novo tema, que é o quê? Sociedade de advogados, tá? Que também sempre cai em prova. Em sociedade de advogados, olha só, nós temos dois tipos de sociedade. Nós temos a sociedade simples, sociedade de advogados simples, ou poderemos ter a sociedade unipessoal, o próprio nome diz, uma pessoa. Ele constitui uma pessoa jurídica para ser ali uma sociedade com ele mesmo. Né? Então, aquela sociedade simples formada por duas ou mais pessoas ou a sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal, ela pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade. Isso já caiu em prova. Exemplo, tenho 3 sócios. Um faleceu, o outro quis sair da sociedade. Então, eu concentro todas essas cotas e formo uma sociedade unipessoal. Quais são nuances importantes aqui sobre sociedade de advogados? Primeiro, o registro dos atos constitutivos. Os atos constitutivos da sociedade de advogados só podem ser registrados no conselho seccional da sede daquela sociedade. Juntas comerciais e cartório civil de pessoas jurídicas não podem registrar sociedade de advogados, tá?
Não podem. Cartório civil de pessoas jurídicas e juntas comerciais não podem registrar sociedade de advogados. Isso caiu em prova recentemente em 2 questões, e questões muito capciosas. Inclusive, essas questões, uma dessas questões nós resolvemos aqui na resolução de questões do nosso desafio, tá? Procurações. As procurações serão outorgadas individualmente aos advogados. As procurações não são outorgadas à sociedade, elas são outorgadas aos advogados. Não é a sociedade que presta serviço de advocacia. Quem presta esse serviço são os advogados que estão reunidos em sociedade. Outro ponto importante é que advogados que são sócios não podem representar clientes com interesses opostos. Isso eu já falei com você aqui hoje. Outro ponto importante na constituição de uma sociedade é você pensar na filial. Quando eu crio uma filial, essa criação dela deve ser averbada no registro da sociedade e deve ser arquivada lá no conselho seccional de onde estará essa filial. Então, a minha sociedade aqui no Rio, vou abrir uma filial em Minas. Eu averbo no estatuto aqui do conselho seccional do Rio. E eu pego isso e averbo lá no Conselho Seccional de Minas, e arquivo lá no Conselho Seccional de Minas. Tudo bem? As regras do Código de Ética e Disciplina serão aplicadas às sociedades dos advogados naquilo que couber. Claro que eu tenho regras que não são aplicáveis e outras que são. Aquilo que couber eu irei aplicar. Somente advogados podem participar da sociedade de advogados, e o próprio nome diz, sociedade de advogados. Então, pessoas que não são advogadas, a não ser que elas sejam, por exemplo, contador e advogado, aí pode, ele é um advogado, né? Mas eu não posso ter pessoas ali estranhas a isso, e isso já caiu em prova também recentemente. E a sociedade não pode ter forma ou características de sociedade empresária, tá bem? Alguns pontos importantes aqui. Esse aqui foi inserido pela Lei 14.365. A Lei 8.112 proíbe que servidores públicos exerçam cargo de sócios administradores quando eles fizerem parte de sociedades empresárias, tá? Só que o artigo 8º aqui, inserido para a gente pela Lei 14.365, ele excepciona, ele traz uma regra que excepciona quando for uma sociedade de advogados. Então, se for um advogado, servidor público, mas que for sócio de uma sociedade de advogados, ele pode sim exercer o cargo de sócio administrador, o que é vedado para outros tipos de sociedade. Outra regra importante é sobre o recolhimento de tributos. Se eu tenho um total de 100 de tributos relacionados aos honorários, se eu tenho um total de 100% desses honorários, mas só 30% desses honorários ficarão aqui na minha sociedade, os outros 70% serão para outra sociedade, o recolhimento dos tributos desses honorários não recairá sobre o total dos honorários, mas somente sobre esses 30%. É isso que o artigo 9º está dizendo. O recolhimento incidirá somente sobre aquilo que cabe a mim, e não ao que cabe a outras sociedades. É importante que você saiba também que advogados não podem, no mesmo conselho seccional, constituir mais de uma sociedade simples de advogados. Então, eu não posso fazer parte da sociedade Silva e Santos no mesmo conselho. Eu não posso constituir mais de uma sociedade unipessoal. Então, não posso. Sociedade unipessoal Isabela Almeida e Sociedade Unipessoal Isabela Araújo. Não pode. E não posso também constituir mais de uma sociedade simples e uma sociedade unipessoal no mesmo conselho seccional. Se for uma no conselho seccional e outro, aí não tem problema, tá bem? Denominação da sociedade, gente. A sociedade não pode ter nome fantasia, tá? E deve, no nome da sociedade, ter pelo menos o nome de um dos advogados responsável. Eu posso ter o nome de todos? Posso. Posso ter o nome de 2? Posso, mas eu preciso pelo menos ter o nome de um. Nome de sócio falecido, isso já caiu em prova mais de uma vez. O nome do sócio falecido só pode permanecer se estiver previsto no estatuto social, no contrato social dessa sociedade. Se não estiver previsto, não adianta autorização judicial dos sucessores, não adianta nada disso, tá bem? Eu preciso que esteja previsto no ato constitutivo.
E no caso de sociedade unipessoal, eu tenho que ter ali o nome do titular, seja completo ou parcial, e ao final escrito sociedade individual de advocacia. E por fim, que eu não lembro se eu falei aqui, mas não pode ter nome fantasia. Não lembro se eu falei. Não pode. Por exemplo, sociedade causa-ganha. Isso não pode, tá? Não pode. Então, terminamos aqui sobre sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre honorários, tá? O que acontece? Os honorários, gente, são a remuneração que o advogado recebe em virtude do trabalho realizado ao cliente dele, tá? Então, é essa contraprestação pelo serviço realizado. Cada conselho seccional tem a sua tabela de honorários, está lá no artigo 48 do Código de Ética e Disciplina, tá? Então, o Conselho Seccional de Minas tem a sua tabela, o Conselho Seccional do Rio tem a sua tabela, e os honorários serão cobrados a partir da tabela do local da prestação dos serviços. Então, se eu estou prestando serviço em São Paulo, a tabela que eu vou observar é do Conselho Seccional de São Paulo. Se eu estou prestando serviços em Minas, é a tabela do Conselho Seccional de Minas Gerais. Tudo bem? Quais são os tipos de honorários? Eu tenho honorários convencionados, honorários fixados por arbitramento judicial, honorários sucumbenciais e honorários assistenciais. Os honorários convencionados são aqueles que nós podemos chamar também de honorários contratuais, previstos lá no artigo 22 do Estatuto. É aquele que o advogado combina com o cliente. Olha, para te defender no processo tal, eu vou cobrar a título de honorários R$10.000. Para realizar essa audiência de custódia, vou cobrar a título de honorários R$5.000, tá? Então, são esses honorários que o advogado acorda com o cliente. Honorários fixados por arbitramento judicial são aqueles honorários que o juiz fixa na falta de estipulação ou acordo. Honorários sucumbenciais são aqueles nos quais a parte vencida paga o advogado da parte vencedora. Ela não está pagando honorário à parte vencedora, ela está pagando ao advogado da parte vencedora. Então, quando houver sucumbência, há esse pagamento pela parte vencida. E os honorários assistenciais, você vai pensar na situação do sindicato, é aquele no qual há a substituição dessa representação por entidades de classe, tá bem? Eu quero que você saiba aqui que os honorários, eles são... E outra tela aqui, que eu não lembro se eu coloquei, mas eu vou te dizer aqui, que hoje, porque foi a alteração trazida pela Lei 14.365, honorários. Quando um advogado indica um cliente para outro advogado e eles acordam um valor para isso, hoje isso é considerado como honorários convencionados também, tá? Então, essa indicação de um cliente, de um advogado para outro, e o valor dessa indicação é considerado honorário convencionado. Os honorários são títulos executivos e créditos privilegiados. O que é isso? Tem privilégio quando tiver, por exemplo, num processo de falência, tem privilégio no pagamento em relação a outros créditos. E é executivo por quê? A sentença que fixa honorários é um crédito executivo judicial e o contrato de honorários é um crédito, um título executivo extrajudicial, tá? Já serve, então, para serem executados. Revogação do mandato. Quando acontecer a revogação do mandato, o advogado permanece com o direito do recebimento desses honorários proporcionalmente ao trabalho realizado, inclusive no que se refere aos honorários de sucumbência. Tá? Neste caso, ele receberá os honorários proporcionalmente ao trabalho realizado. E quando acontecer o falecimento ou incapacidade civil do advogado? Eles recebem? Sim, porque o trabalho foi realizado. Mas no caso de falecimento, quem irá receber serão seus sucessores. E no caso da incapacidade civil, quem irá receber são seus representantes legais, também pagos de forma proporcional àquilo que foi realizado. Artigo 24, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Outra regra importante quando falamos de honorários, e você precisa saber disso para a prova, é no caso de subestabelecimento com reserva de poderes, tá? Lá no artigo 26, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina, ele nos diz que no caso do subestabelecimento, você já sabe o que é um subestabelecimento com reservas. O advogado A compartilha poderes com o advogado B e ambos estarão trabalhando naquela causa.
Esses advogados devem pactuar de forma prévia como será feita a repartição, a partilha ali desses honorários, tá? A divisão desses honorários. E se depois houver qualquer problema em relação a isso, o órgão competente da OAB responsável por mediar, conciliar a partilha desses honorários é o Tribunal de Ética e Disciplina, tá bem? Vinculado ao Conselho Seccional. Nós temos aqui uma regra no 26 do Estatuto da OAB que diz que o advogado que recebeu o subestabelecimento não pode cobrar honorários do cliente sem a intervenção daquele advogado que lhe conferiu o subestabelecimento. Ocorre que a Lei 14.365 incluiu o parágrafo único de uma forma muito certeira. Por quê? Havia aí essa impossibilidade do advogado que recebeu o subestabelecimento cobrar honorários do cliente. Mas se esse advogado já tinha outro contrato com aquele cliente e não poderia cobrar nem em relação a esse contrato, pode. Então, o parágrafo único diz que essa proibição de cobrar honorários do cliente em relação a esse que eu recebi subestabelecimento não se aplica se esse advogado possuir um contrato celebrado com o cliente, porque nesse caso eu estou cobrando honorários é desse contrato meu com o cliente, não é desse que eu recebi o subestabelecimento, tá bem? Nesse subestabelecimento com reserva de poderes, que eles irão compartilhar, irão estabelecer com antecedência como será feita essa partilha, o que acontece? Esses honorários serão partilhados de forma proporcional à atuação ou conforme tenha sido ajustado entre eles. Tudo bem? Então, proporcional ou se eles ajustaram de forma diferente. Patrocínio de causa de juridicamente necessitado. Vamos lá. Artigo 22, parágrafo 1º. O magistrado, ele pode determinar que o advogado patrocine causa de uma pessoa juridicamente necessitada quando a Defensoria Pública não puder atuar naquela causa. Esses honorários serão fixados pelo juiz e serão pagos pelo Estado, tá? E o advogado não pode recusar isso de forma injustificada, sob pena de caracterizar infração disciplinar prevista lá no artigo 34, inciso 12. É possível compensar créditos entre cliente e advogado? É possível, desde que haja essa previsão lá no contrato de honorários, ou se não houver essa previsão no contrato, que o cliente forneça uma autorização especial com essa finalidade. Artigo 42, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina. E quais são os meios de pagamento previstos e admitidos? Fatura, o advogado pode receber por meio de fatura, mas não pode levar protesto. Ele pode receber por meio de cheque e nota promissória, e ele pode receber e pode levar protesto, mas ele só pode levar protesto depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. E ele pode receber por meio de cartão de crédito, mas ele não pode receber por meio de duplicata e outros títulos de crédito de natureza mercantil, tá bem? Outra regra importante que está lá no 22, parágrafo 3º, é o seguinte: o contrato de honorário, gente, pode estabelecer quando o advogado irá cobrar esses honorários, quando o cliente tem que pagar. Mas se o contrato não fizer essa previsão, o advogado pode cobrar 1/3 dos honorários no início da prestação de serviços, 1/3 até a decisão de primeira instância e 1/3 restante ao final destes trabalhos, tá? 1/3 no início, 1/3 até a decisão final de primeira instância e 1/3 ao final dos trabalhos. E aí vamos agora rapidinho ao nosso último tópico, que é regime disciplinar. Isso aqui é só para dar uma pincelada com você, tá bem? Vamos lá. Regime disciplinar é o regime no qual estabelece as infrações disciplinares e sanções disciplinares. Eu tenho como sanção disciplinar a censura, suspensão, exclusão e multa. É uma escadinha. Censura para aquelas infrações mais brandas, suspensão para as medianas e exclusão para aquelas graves. E a multa, ela pode ser acumulada tanto com a censura, tanto com a suspensão. Ela não cabe na exclusão, porque a exclusão já atingiu ali o ápice, né, da sanção disciplinar.
Essas sanções disciplinares estão previstas lá no artigo 35 do Estatuto da OAB. E um ponto importante é que essas sanções, elas devem constar do assentamento do inscrito. Elas vão lá para a pastinha após o trânsito em julgado. Mas, quando for censura, ela não vai para esse assentamento. Ela vai para esse assentamento, desculpa, mas ela não é alvo de publicidade. Só não vai para o assentamento quando a censura for convertida em advertência. Porque você vai ver aqui que a censura pode ser convertida em advertência quando estiver presente circunstâncias atenuantes, tá? E quais são essas circunstâncias atenuantes? Falta cometida na defesa da prerrogativa profissional, ausência de punição disciplinar anterior, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo qualquer órgão da OAB, prestação de relevantes serviços de advocacia ou a causa própria. Então, pode ser essa censura ser convertida em advertência, tá? Quando será aplicada a penalidade de censura? Nas infrações do artigo 34, previstas nos incisos 1 a 16 e 29. Depois você dá uma lida, não dá tempo de a gente ler essas infrações, mas dá uma lida, tá? Quando houver violação a preceitos do Código de Ética e Disciplina, tá? Ou quando não houver uma sanção mais grave para alguma infração disciplinar. O artigo 58A do Código de Ética, ele permite a celebração de um termo de ajustamento de conduta quando essa infração disciplinar for punível com censura e for apurado que não houve uma repercussão negativa à advocacia. O que é o termo de ajustamento de conduta? Um acordo feito entre a OAB e o inscrito para que ele se abstenha de praticar aquela infração de novo. Enfim, ele segue uma série de requisitos para não responder ao processo disciplinar. Então, o processo disciplinar fica sobrestado. Se cumprir totalmente o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, ao final esse processo disciplinar é arquivado, tá? Depois, nós temos a penalidade de suspensão, que é a interdição do exercício da advocacia, que pode variar de 30 dias a 12 meses, ou em algumas situações até um período maior, tá bem? Mas ele impede o exercício da advocacia em determinado período. Para a aplicação dessa sanção de suspensão, é preciso observar individualmente a prática daquela infração pelo inscrito e quais são as infrações puníveis com suspensão. Aquelas previstas nos incisos 17 a 25 do artigo 34, ou quando houver uma reincidência em infração disciplinar. Nós temos também a exclusão prevista lá no artigo 38 do Estatuto. Essa exclusão, ela vai ser aplicada quando por 3 vezes já tiver sido aplicada a suspensão, ou nas infrações previstas no inciso 26 a 28 do artigo 34. E para que haja exclusão, eu preciso de uma manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, porque é a sanção disciplinar mais gravosa. E, por fim, nós temos a multa. A multa é cumulativa. Ela pode ser cumulada com a censura ou com a suspensão quando houver uma situação agravante presente naquele caso, ou seja, na penalidade acessória. E a multa pode variar entre o valor de 1 anuidade e até 10 anuidades. E isso está previsto lá no artigo 39 do Estatuto da OAB. Tá bem? E aí, com isso, terminamos os nossos temas aqui, né? Terminei com você esses nossos pontos principais aqui para fazer você arrasar lá na prova. Eu espero que você tenha muito sucesso e qualquer coisa, estarei por aqui para ajudar você. Um beijo e até o nosso próximo encontro.